Campeonato Brasileiro também aqui no Morumbi contra o Fortaleza neste sábado. O primeiro jogo do Nacional precisa ser diferente de 2023, quando o tricolor perdeu para o Botafogo, ainda comandado por Rogério Ceni. O time terminou a competição em 11º lugar com o técnico Dorival Júnior. A edição do ano passado foi marcada também pelo péssimo desempenho da equipe atuando como visitante, com apenas uma vitória, 8 empates e 10 derrotas. Na segunda rodada, o São Paulo enfrentará o Flamengo no Maracanã. O técnico Thiago Carpini também fará sua estreia na competição. Jamais dirigiu uma equipe na elite do futebol brasileiro. E a vitória na Libertadores trouxe um pouco de alívio diante das críticas que vem recebendo da torcida. O elenco acredita no trabalho. Acho que a gente tem muitas jogadas, a gente também tem que entender o lado do professor, temos bastante desfalques, né, jogadores importantíssimos, e acho que quem jogou hoje conseguiu se virar bem. A tendência é melhorar agora, pessoal. Estamos tentando se reerguer aí e com certeza vai dar certo. Quando meu time não ganha e não joga bem, eu xingo o treinador também. Eu acho que o torcedor é justo. Eu quero que meu time sempre jogue bem e ganhe. Seguramente o professor vai ter portas para dentro, alguma coisa que melhorar, como todos. Eu terei portas adentro também, muitas coisas que melhorar. E o torcedor, claro que as vaias são justas para todos. A preparação para o jogo contra o Fortaleza já começou no CT da Barra Funda. Em campo, apenas jogadores reservas. Os titulares realizaram trabalhos na parte interna do CT. Thiago Carpini terá pouco tempo para definir a equipe titular e também o esquema tático. Contra o Cobressal, Ferrarese, Arboleda e Diego Costa formaram a linha de zaga. Para fechar o vídeo com outra informação exclusiva na tarde dessa quinta-feira, uma pessoa do São Paulo me assegurou que Hernan Crespo está louco para voltar ao tricolor. Vale a lembrança de que o Crespo está empregado, trabalhando no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. Ele chegou a esse clube em novembro, o time é o terceiro colocado na liga e vive uma fase extremamente importante. Nas duas próximas terças-feiras, o Al Ain disputa as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. Confrontos contra o Al Hilal de Jorge Jesus. E na sequência tem a final de uma Copa lá dos Emirados Árabes. Essa Copa já está com data fechada para acontecer. O Crespo deixou vazar através dos seus representantes que gostaria de fechar com o São Paulo após essas decisões. Não bastasse o recado que chegou via empresários, o Crespo também conversou com gente que é sua conhecida, gente amiga da última passagem dele pelo São Paulo, para reafirmar essa intenção de voltar ao São Paulo. Então é o argentino trabalhando nos bastidores para mostrar ao São Paulo que caso o Carpini se mantenha por mais alguns dias, o Crespo vai virar uma solução, uma alternativa no fim desse mês. Só para contar que a Copa dos Emirados está marcada para o dia 26 do mês de abril, ou seja, restam aí alguns dias em que o São Paulo deveria manter o Carpini ou ter um técnico interino, como por exemplo o Milton Cruz. Nicola, o Crespo agrada? Ele tem uma parcela, tem uma lista de defensores dentro da diretoria, mas não é unanimidade, especialmente na Barra Funda, onde avaliam que o trabalho dele deixa a desejar. Mas aí uma curiosidade, hoje o Baby, presidente da Independente, em uma live, falou a respeito do futuro do time e também do comando técnico. Ele descartou, pelo menos da vontade dele, as possibilidades de Felipão, Luxemburgo e Mano Menezes. Chamou esses três técnicos de ultrapassados e disse que não se descartaria a possibilidade de lançar uma campanha a favor da volta do Crespo. Segundo ele, o Crespo seria uma alternativa interessante. Você pensa igual? Gosta da possibilidade de Hernan Crespo, campeão paulista de 2021, voltar ao Morumbi? Use o espaço para comentário, não esquece também de... No Internacional não tem essa certeza, mas no Morumbi as declarações são todas nesse sentido, Mendel. É isso mesmo, Bruno. Tanto na entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini se disse respaldado tanto pela diretoria como pelos jogadores. A informação que a gente tem é que os principais jogadores do São Paulo gostam muito do trabalho do Thiago Carpini no dia a dia, compraram a ideia dele, até pediram para a diretoria a permanência dele no comando técnico do São Paulo, independente do resultado contra o Cobressal, mas é claro que a diretoria vai analisar jogo a jogo o desempenho do time
para saber sobre o futuro do técnico Thiago Carpini. Em relação à torcida, a gente viu aí vaias da torcida, até gostei do seu tom dramático, Bruno Vicari, no VT, mas a torcida realmente cobrando bastante o técnico Thiago Carpini, vaias, mas parte da torcida também aplaudindo o técnico Thiago Carpini, dando apoio para ele, a principal torcida organizada do São Paulo apoiando bastante, ele até falou sobre isso na entrevista coletiva, agradeceu a parte da torcida que tem apoiado, ele disse que, surpreendentemente, muitos torcedores têm procurado ele para elogiar, para dar apoio, para dar realmente esse suporte para o técnico Thiago Carpini. É um técnico novo, tem essa desconfiança pela idade, claro, vinha de bons trabalhos, mas a gente sente isso nas redes sociais, nas críticas dos torcedores, muita gente também desconfiada pela falta de experiência do técnico Thiago Carpini. Dentro de campo a gente viu aí os números, né? São 7 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, teve o título da Supercopa do Brasil contra o rival Palmeiras, mas também teve a eliminação do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino. Então a torcida fica ressabiada pela situação, pela atuação do time, e o técnico Thiago Carpini colocando essa reconstrução. Ele diz que muitas vezes a reconstrução do time é por derrotas, algumas vezes por vitórias. Depois do título da Copa do Brasil, ele acredita que o São Paulo tem que passar por uma mudança, não teria os mesmos resultados neste ano, então ele está tentando implementar o trabalho dele, e aí vive essa situação com parte da torcida realmente desconfiada com o trabalho do técnico Thiago Carpini. Tá ali, o Atlético que foi campeão mineiro não está ali. Não está entre os 8, né? Aí você tem, por exemplo, o Furacão que está em segundo, que já trocou de treinador também. Sim. Agora, a maioria desses times ali, principalmente os 4 ou 5 primeiros colocados, uma derrota no ano, né? Vocês falavam no aproveitamento do Inter. O Inter perdeu só pro Guarani esse ano. Derrota mesmo. É que teve eliminação no Gauchão, que foi nos pênaltis, enfim. Sim. E tem alguns empates no meio do caminho, né? Mas como que às vezes os números eles dão uma maquiada, né? Sim. No desempenho do time, que o time tá vivendo também. O Mendel falou mais cedo, e eu notei isso na entrevista também. O Carpini ele falou assim, bem de leve, mas falou. E é verdade. E é já naquele sentido assim, tô caindo, mas tô caindo atirando. Ele tocou num ponto que a Mari já tinha levantado aqui, que os problemas físicos do São Paulo não são desse ano. E são assustadores. Faz pelo menos 4 anos que a gente discute isso. E não são, tá certo. E o próprio departamento, né, de preparação física não está relacionado à comissão dele, né? Já é algo do São Paulo. E o Carpini reconheceu isso e falou que, inclusive hoje tem reunião já, outras reuniões já existiram e hoje tem reunião também para falar sobre esse tema. O Rogério falou disso há quanto tempo? Pois é. É o que ele falou, né? Né? Pelo menos 4 anos que a gente discute isso. E ele também citou, e é uma verdade, que o Mário Marra já tinha citado aqui, que o time que foi muito elogiado com todos os méritos e conquistou um título importantíssimo no ano passado, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, fora de casa, não vencia ninguém. Sim, é verdade. Nesses 2 pontos ele tem razão, né, Marra? Tá atirando ou tirando dele também dessa conta? Ó. De certa forma, mas eu acho que assim, ele não tem advogado de defesa na direção, ele tem que mostrar, colocar peças no tabuleiro, né? Uhum. Ele tô mostrando meu trabalho também e tal. Eu acho que não seria necessário se o trabalho tivesse num outro estágio, mas o trabalho não está no estágio. Mas acho que a gente precisa voltar no tempo e lembrar, quando o São Paulo faz a opção pelo Carpini, faz a opção que é classificado como uma aposta. Então, assim, se você apostou, é como o Cruzeiro fez a opção pelo Larcamão. Segunda prova. O jogo contra o Flamengo no Maracanã, mais ainda. E assim vai indo. Até ele ter, assim, a sequência do São Paulo, a gente falou do Flamengo. Depois do Fortaleza é Flamengo fora, Atlético Goianiense também fora, e Barcelona em Guayaquil pela última rodada da primeiro turno da Libertadores, e que é o confronto direto pela segunda vaga do grupo. Então são 3 partidas fora na sequência, em que aí esse mini crédito do Carpini será testado à vera. Agora, Marília, eu acho assim, o Carpini, ele está na prática, todo mundo está comparando, e eu entendo os motivos, ainda mais depois da coletiva, comparando o Carpini ao Rogério Ceni, porque a coletiva do Carpini ontem começou com as estatísticas, que era o que o Rogério Ceni usava em 2017, você lembra? Todo jogo o Rogério Ceni vinha, não sei quantos participações de bola, não sei quantos chutes a gol, não sei quantos, não sei o que lá, ele foi com isso para a coletiva. E, a partir daí, ele atirou como o Rogério Ceni na coletiva atirava. Ele só não atirou no time dele, e aí tem uma diferença grande, porque muitas vezes o Rogério Ceni atirava no time dele.
E qual a diferença? Muita gente lembrou também do jogo, que foi o último do Rogério Ceni como técnico do São Paulo ano passado. A vitória 2-0, Puerto Cabello sem jogar bem no Morumbi. Aí tem a diferença básica das duas situações. A primeira, o Rogério Ceni foi para esse jogo com o Puerto Cabello já demitido. Já havia a escolha do novo treinador, já estava marcada a viagem para visitar o Dorival em Florianópolis. O Carpini não foi para o jogo de ontem demitido, por alguns motivos. Assim, qualquer treinador se sustenta por um tripézinho, né, no comando de um time. O apoio de quem manda, da direção, o apoio dos jogadores principais, né, os mais importantes, e o apoio não da torcida no geral, mas o apoio da torcida organizada em alguns clubes. No Corinthians é assim, no São Paulo é assim, em alguns poucos clubes. O Carpini tem os três hoje. Por mais que várias facções da torcida do São Paulo, a Cyber, ou atrás do gol, o setor popular e outros setores tivessem ofendido o Carpini de novo, a Independente está com ele. E quando a Independente está com ele, ela dita o ritmo do estádio. E foi assim que o São Paulo, aliás, buscou a vitória na marra, na torcida organizada. E o Carpini vai agradecer a torcida organizada depois do jogo. Em relação ao Rogério, a torcida organizada nunca foi contra o Rogério, mas também já não aguentava mais gritar o nome dele. A direção já estava com ele por aqui, porque ele atirava toda hora contra a direção e tal. E os jogadores não suportavam mais ele. Então o Rogério não tinha mais o tripé. Ele só tinha resultado. Começou a perder um jogo do Botafogo, tchau. O Carpini ainda não chegou nesse estágio. Talvez ele nem chegue. Talvez ele consiga um respiro, um novo caminho. 3 zagueiros, sabe-se lá o quê. Que acho que nem é o sistema preferido dele, Renato. Acho que foi mais aquela chamada no cantão, vamos jogar desta forma, pelo amor de Deus, do que exatamente um convencimento do Carpini sobre as melhores qualidades do elenco do São Paulo em relação à zaga, em detrimento das outras posições. Mas a coletiva aí me surpreendeu, porque ele saiu com crédito, mesmo xingado por parte da torcida. Ele talvez não precisasse ir para o confronto na coletiva, ele foi. E ele foi falar mal do São Paulo, da estrutura, do departamento médico. E aí eu já vi esse filme algumas vezes, com essa mesma direção. O Crespo fez isso sutilmente, com aquela elegância, e se desgastou a partir daí. O Rogério já fez isso na água da piscina, na primeira coletiva, e se desgastou a partir daí. E agora nós vamos ver qual a repercussão dessa fala interna do Carpini. Porque o apoio da organizada é ótimo, o apoio dos principais jogadores fundamental, mas quando a chefia enche o saco, ela te manda embora. Então, precisa ver quem o Carpini feriu com essas situações que ele tanto fez questão de deixar claro numa coletiva. E só para lembrar e passar a bola para vocês, entre o Rogério e o Carpini teve um sujeito, o Dorival. Ele chegou, ele não criticou ninguém, o time dele não tinha ninguém que se machucava, o time dele, todo mundo era, né, todo mundo era bom na estrutura do São Paulo, do jardineiro ao cara da energia elétrica, e é assim que ele trabalha, e é assim, e cada coletivo do Dorival, o Tirone dormia na live do canal Raiz, aí ele ficava vendo o tempo verbal, porque um técnico muitas vezes tem que evitar na entrevista que a chama se propague. Não é o caso do Rogério, definitivamente. Nossa, não é mesmo. E o Carpini está entrando nessa. E eu acho que não vai ser bom para ele. É a minha impressão, né? O Dorival foi um hiato no meio dessa turma toda e que acabou sendo um hiato com conquista. O Carpini até ganhou um título já. Ganhou a Supercopa. Mas num mundo que tudo é novo para ele, ele nunca tinha feito uma viagem internacional, ele nunca jogou 3 competições ao mesmo tempo. Ele não fala em priorizar, Renato, mas ele fica falando, eu gostaria de ter um time para repetir uma sequência, mas eu tenho 15 lesionados. Se o trabalho dele conseguiu 15 lesões antes de começar a tripla competição, não dá para repetir time com tripla competição. E o São Paulo tem elenco, opção, até mais do que alguns grandões. Mas ele precisa saber usar, senão vai perder os tripés.